OBMAP nível 1 2010. Questão 20. ABCD. Adriano, Bruno, Carlos e Daniel participaram de uma brincadeira ABCD, na qual cada um é um tamanduá ou uma preguiça. Tá, vamos anotar aqui do lado que existem tamanduás e preguiças. Tamanduás sempre dizem a verdade. Tamanduá é verdade. E preguiças sempre mentem. Sempre mentem. Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Para não ter que trabalhar com preguiça, tamanduá e começar a confundir a minha cabeça, eu vou trabalhar com verdadeiro e falso. Ou será que é melhor deixar preguiça e tamanduá? Bom, vamos ao sabor do vento aqui. Tamanduá sempre dizem a verdade e preguiças sempre mentem. Ué, isso é meio contraditório, porque se a preguiça é preguiçosa, ela falaria a verdade, porque mentir dá muito trabalho, né? Você tem que inventar uma história para mentir. Falar a verdade é só você olhar e falar. E agora? Bom, vamos pro exercício. Tamanduá sempre dizem a verdade e preguiças sempre mentem. Adriano diz. Adriano. Bruno é uma preguiça. Bruno diz. Carlos é um tamanduá. Carlos diz. Daniel e Adriano são diferentes. Daniel diz. Adriano é uma preguiça. Aí eu vou anotar aqui. Preguiça é o falso, né? Preguiça é o falso, tamanduá é o verdadeiro. Quantos dos 4 amigos são tamanduás? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Tentar assumir, por exemplo, a gente pode usar um efeito cascata aqui. Assumir que o Adriano é alguma coisa. E aí, a partir da frase dele, ir olhando o que os outros vão falando e ver se bate a ideia. Exemplo. Vamos assumir que o Adriano... ele fala sempre a verdade, né? Então ele é um tamanduá. Ele é um tamanduá, ele falou a verdade. Se ele falou a verdade, Bruno é uma preguiça. Se o Adriano é um tamanduá, o Bruno é uma preguiça. Se o Bruno é uma preguiça, ele mente. Bruno falou, Carlos é um tamanduá. Então o Carlos não é um tamanduá. Se o Carlos não é um tamanduá, o Carlos tem que ser uma preguiça. E aí isso nos leva aqui à conclusão. Carlos é uma preguiça. Vamos olhar o que o Carlos fala. O Carlos, se ele é uma preguiça, ele é mentiroso. Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais. Nesse caso, então, Daniel e Adriano são iguais. Porque o Carlos é mentiroso. E então Daniel... Só que Adriano é o quê? Adriano é um tamanduá. Então Daniel tem que ser igual ao Adriano. Daniel é um tamanduá. Portanto, Daniel é um tamanduá. Agora, e se o Daniel é um tamanduá, ele fala a verdade. Então, vamos lá para o Daniel. Daniel, Adriano é uma preguiça. Daniel fala a verdade. Então, Adriano tem que ser uma preguiça. Então, Adriano é uma preguiça. Contradição. Ué, a gente tinha assumido que Adriano é um tamanduá. E aí, lá no final, o Daniel... diz que Daniel, que sempre fala a verdade, diz que Adriano é uma preguiça. Então, esse caso não pode acontecer. Adriano não é um tamanduá. Entenderam? Adriano não pode ser um tamanduá. Vamos fazer Adriano ser uma preguiça. E ver o que acontece. Bom, agora Adriano é uma preguiça, tá? Então, ele sempre mente. Se Adriano é uma preguiça e sempre mente, vamos ver o que ele falou. Ele falou, Bruno é uma preguiça, mas o Adriano é mentiroso, então Bruno é um tamanduá. O Bruno é um tamanduá, ele sempre fala a verdade. Então, Bruno, que sempre fala a verdade, disse, Carlos é um tamanduá, então Carlos é um tamanduá. Se o Carlos é um tamanduá, o Carlos sempre fala a verdade. Então, Carlos disse, Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais.
e o Carlos fala a verdade. Então, Daniel e Adriano são diferentes tipos. Se o Adriano é uma preguiça, então o Daniel tem que ser um tamanduá. Se o Daniel é um tamanduá, ele fala a verdade. E o Daniel que fala a verdade disse, Adriano é uma preguiça. Então o Adriano tem que ser uma preguiça. Adriano é uma preguiça. Deu tudo certo. Todas as frases estão dentro do esperado no jogo e todo mundo é alguma coisa e não tem nenhuma contradição. Então, Adriano é uma preguiça, Bruno é um tamanduá, Carlos é um tamanduá e Daniel é um tamanduá. Beleza? Quantos dos 4 amigos são tamanduás? 3. Tá? É isso. Esse é um dos jeitos de você resolver, tá? Questões desse tipo que tem assim, tem várias pessoas participantes e aí algumas falam a verdade e outras mentiras e existe um grupo de classificação para quem fala a verdade e para quem fala a mentira. Tipo, tamanduá fala a verdade, preguiça e preguiça mente. Essa é sempre uma boa forma de você tentar resolver, tá? Ela consome menos tempo, às vezes, do que você construir uma tabela verdade gigantesca. Tabela verdade é uma tabela onde você considera se o que alguém falou é verdadeiro ou falso. E aí você vai analisando todas as possibilidades lógicas a partir disso, enfim. Às vezes é muito demorado resolver desse jeito. E na OBMAP, se vocês... É sempre bom estudar por tema no OBMAP. Peguem esse tema. Quase todo ano, se não todo ano, em quase todo nível, se não todo nível, cai uma questão desse tipo aqui de lógica, onde tem vários participantes e aí alguns falam verdade e outros mentira e você tem que descobrir alguma coisa a partir disso, tá? Então, estudem questões desse tema e verifiquem que esse tipo de resolução no exercício é muito, muito bom, tá? Para vocês ganharem tempo de prova. Vamos pro próximo. Quer dizer, esse é o último exercício da prova, acabamos. Então, se vocês quiserem, estiverem confiantes, deem uma olhada na playlist do nível 2 que eu vou estar fazendo daqui a pouco. E quando vocês verem esse vídeo, provavelmente já vai estar há muito tempo no canal, né? Vejam a nível 2 de 2010, então. Ou então já vão para a próxima do nível 1. Eu recomendo a vocês, se vocês estiverem fazendo um estudo sério aí para OBMAP, para tentar uma medalha ou alguma coisa, ou para melhorar na matemática, que vocês comecem as resoluções sempre das provas mais antigas, lá 2007, 8, 9, 10, para as mais novas, 2021, 22, 23, tá? Porque a tendência natural, óbvio que não é uma escada perfeita, né? Não é uma subida perfeita, mas a tendência natural é a prova ir ficando mais difícil com o tempo, tá? Então, para você criar uma base sólida na matemática, é melhor você ficar bom nos fáceis e depois ir ganhando força, tá? E para isso vocês precisam de exposição, prática, exposição aos exercícios. Vocês têm que ver os exercícios, entrar em contato com eles, tentar resolver, prática, tá? Comecem pelos fáceis, vão ganhando força, é igual uma vacina. Não sei se vacina funciona desse jeito, né? Vocês tomam a primeira dose, tomam a segunda, vocês vão ficando mais fortes por etapas, tá? Acho que foi um péssimo exemplo esse da vacina, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, vamos para a próxima lista aí.